Se você deu play nesse vídeo, pare tudo o que está fazendo. Respira fundo, silencia os ruídos ao seu redor, porque o que você está prestes a ouvir não é comum. Não é apenas mais uma oração, não é só mais um vídeo. Existe um movimento acontecendo agora, invisível aos olhos, mas pulsando dentro do seu espírito. Algo te conduziu até aqui, e não foi a sorte, não foi o acaso, não foi o algoritmo. Há uma intenção divina por trás de cada segundo que te trouxe a este exato momento. E se você achava que hoje seria só mais um dia, prepare-se, porque é uma mensagem, uma palavra, um sussurro do céu que foi preparado especialmente para você. E tudo o que você viveu até aqui, as dores, os silêncios, as quedas, as noites em claro, foi apenas o caminho que te trouxe até esse encontro, com a resposta que você tanto esperava. Você já percebeu como às vezes, no meio do caos, sentimos uma inquietação que não sabemos explicar? Como se algo dentro de nós estivesse tentando gritar, mas a alma estivesse cansada demais para ouvir. Essa inquietação não é aleatória, ela é o som abafado do propósito tentando despertar. Ela é a voz de Deus, sussurrando no meio da confusão, esperando um momento em que você finalmente pare de fugir e comece a ouvir. E talvez, só talvez, hoje seja esse momento. Hoje seja o instante exato em que o céu se dobra em direção à sua história e decide agir. A vida tem dessas ironias. Ela parece nos levar em círculos, como se estivéssemos perdidos, quando na verdade estamos sendo guiados a um ponto específico de virada. Você já esteve naquele ponto em que parece que tudo está prestes a ruir? Que os planos desmoronam um a um, que as orações ficam no vazio e que o coração começa a duvidar até do que um dia acreditou? Talvez você esteja exatamente aí agora. Talvez o que te trouxe até essa oração seja um peso que você não aguenta mais carregar, uma dor que você esconde dos outros, mas que corrói por dentro. Talvez você esteja se perguntando se Deus ainda se importa, se Ele ainda ouve, se Ele ainda tem algo preparado para alguém como você. E é nesse ponto exato que Ele se revela. Não como esperamos, não com trovões ou sinais grandiosos, mas com uma palavra, uma simples palavra que atravessa o coração como uma flecha. Uma palavra que desarma as mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Uma palavra que muda tudo, sem precisar mudar nada ao redor. Porque quando Deus fala, Ele não transforma apenas circunstâncias externas, Ele transforma quem você é por dentro. E a transformação que você precisa hoje começa por aí, dentro, na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos mais secretos, na parte que ninguém vê, mas que Ele sempre viu. Esse vídeo é o ponto de partida. Essa oração é mais do que frases ditas com fé. Ela é um canal para algo eterno invadir o teu agora. E se você está com o coração apertado, com a alma cansada, com os ombros pesando por aquilo que ninguém entende, escute com atenção. Não se distraia, porque cada palavra que será liberada daqui em diante foi gerada com o propósito de alcançar o mais profundo do teu ser. A mudança que você tanto precisa, o renovo que você busca em silêncio, a força que você tem fingido ter, mas que se esgotou faz tempo, tudo isso será tocado agora. Mas antes que você ouça a voz que pode mudar tudo, é necessário reconhecer o que realmente tem te travado. E para isso, precisamos abrir o coração e encarar uma realidade que muitos evitam. Você já se sentiu travado por dentro? Não aquele travamento físico, nem aquela pausa consciente que a gente escolhe quando quer descansar, mas um bloqueio invisível, sufocante, que parece engolir o nosso fôlego de dentro para fora. Um silêncio ensurdecedor de Deus. Um vazio que ecoa quando você fecha os olhos e tenta encontrar algum sentido. É como se a vida tivesse congelado no tempo.
como se as promessas que um dia você ouviu, aquelas que te deram força para continuar, tivessem evaporado no ar. E o pior de tudo é que você continua se movendo. Você continua trabalhando, sorrindo, cumprimentando, fingindo, mas por dentro tudo está paralisado. Nada acontece, nada muda, nada flui. O relógio corre, mas os seus passos estão no mesmo lugar. Há quem pense que isso é só desânimo. Há quem diga que é uma fase, mas só quem está dentro sabe a profundidade da dor de esperar algo que parece que nunca chega. A dor de fazer tudo certo e mesmo assim sentir que está tudo errado. O tipo de dor que não se explica, só se sente, só se carrega. E você carrega, no silêncio, na alma, nos dias em que se força a levantar da cama, mesmo sem ter vontade, nos dias em que sorri no espelho tentando se convencer de que está tudo bem, mas você sabe, você sente, há algo fora do lugar, algo que você não consegue mover sozinho, algo que precisa ser quebrado de cima para baixo. Talvez você esteja exatamente aí, no intervalo entre o que você acredita e o que você vive, no espaço vazio entre a promessa e o cumprimento. Naquela estrada estreita em que ninguém parece te entender, onde as pessoas te dizem que você precisa ter mais fé, mas esquecem que a fé também se cansa, que o coração também sangra, que às vezes a alma grita tão alto por dentro que a gente prefere o silêncio para não ouvir. Não é que você tenha deixado de crer, é que você está exausto de esperar, de tentar, de confiar e nada acontecer. E o que mais machuca nesse lugar não é o silêncio das pessoas, é o silêncio de Deus, aquela sensação de que Ele se afastou, de que Ele parou de responder, de que as orações já não sobem mais. Você fala, mas sente que ninguém está ouvindo. E então começa a pensar que talvez tenha algo errado com você, que talvez você não seja tão digno assim, que talvez tenha feito algo imperdoável. E essa ideia, essa sombra que te persegue, começa a corroer sua identidade. Você se olha no espelho e não vê mais um filho. Vê um fracasso. Vê alguém que está fora do alcance da graça. E sem perceber, você começa a se acostumar com essa prisão invisível. Uma prisão onde a porta está aberta, mas você não consegue sair. Você já tentou romper esse ciclo, já tentou mudar tudo com a força da sua própria vontade, já se prometeu que no dia seguinte seria diferente, mas acordou igual? Você já buscou ajuda, já procurou respostas, já se lançou em 1000 caminhos tentando preencher o vazio? E ainda assim, voltou para o mesmo ponto? Esse é o tipo de lugar onde muitos desistem, onde muitos se calam, onde muitos se perdem de si mesmos, porque é aqui que o inimigo mais sussurra. Ele sabe que quando Deus parece calado, a alma enfraquece, e é nesse enfraquecimento que ele planta as dúvidas, semeia o medo, alimenta as mentiras, faz você acreditar que nasceu para viver limitado, que esse é o seu destino, que esse buraco onde você caiu é fundo demais até para Deus. Mas escuta, o que se cala também clama. Às vezes, o grito mais profundo da alma é aquele que não tem som. E Deus, mesmo quando parece em silêncio, nunca parou de ouvir. Ele vê as lágrimas que você não deixa cair. Ele ouve os pensamentos que você não verbaliza. Ele sonda o que você mesmo tenta esconder. E é nesse exato momento, nesse agora, que ele decide intervir. Não da forma que você imaginava, não no tempo que você desejava, mas da maneira que só ele sabe, usando o invisível para tocar o intocável, usando o improvável para mudar o impossível, usando uma simples oração como essa para reescrever tudo. Porque Deus não precisa de muito para fazer tudo. Ele só precisa de um coração disposto. E talvez o que ele estava esperando todo esse tempo não era que você fizesse mais, tentasse mais, orasse mais. Talvez ele só estava esperando que você parasse, que você se rendesse, que você soltasse o controle e que finalmente reconhecesse que não consegue sozinho, porque é aí que ele começa.
É aí que ele se levanta. É aí que ele diz: agora é a minha vez. E quando Deus decide agir, ele não começa de fora para dentro. Ele começa dentro, no coração, no pensamento, na ferida escondida, no trauma não resolvido. E é exatamente aí que vamos. Tem lugares dentro de nós que até a gente evita visitar. Regiões da alma em que a dor foi tão forte, tão insistente, que deixamos como estão, fechadas as 7 chaves. Traumas que nos marcaram como cicatrizes invisíveis. Palavras ditas por quem deveria nos amar, que ainda ecoam, mesmo depois de anos. Rejeições que deixaram buracos no peito, tão profundos que a gente se acostumou a viver desviando deles, fingindo que não existem. Só que Deus não trabalha na superfície. Ele é especialista em mergulhar nos porões mais escuros do nosso interior, nas memórias que a gente varreu para debaixo do tapete da mente. Ele não ignora nossas dores, ele as confronta. Porque é impossível curar aquilo que a gente não quer encarar. E é aqui que muitos param. Porque encarar a si mesmo exige coragem. Enxergar quem nos tornamos exige humildade. Aceitar que algo dentro de nós foi quebrado exige vulnerabilidade. E o mundo não ensina isso. O mundo ensina a fingir, a seguir em frente sem parar, a vestir máscaras cada vez mais convincentes, até o ponto em que nem nós mesmos sabemos quem somos de verdade. E quando Deus começa a nos tocar por dentro, quando Ele começa a mexer no que estava adormecido, o processo assusta. A verdade arde, revela, expõe. Só que ao contrário do que muitos pensam, Deus não expõe para humilhar. Ele expõe para restaurar. Ele revela para libertar. Ele mostra a ferida não para julgá-la, mas para curá-la. Você já se perguntou por que, mesmo crendo em Deus, muitas áreas da sua vida continuam presas? Por que certos ciclos se repetem, como se você estivesse preso em um labirinto sem saída? Por que, apesar de orar, jejuar, buscar, você sente que algo te trava por dentro? É porque existe uma raiz escondida, antiga, enterrada em alguma estação do seu passado que ainda hoje alimenta comportamentos, decisões, medos. Talvez foi uma infância marcada pela ausência. Talvez foi um relacionamento que te destruiu por dentro. Talvez foi uma promessa quebrada, uma confiança traída, um momento em que você se sentiu sozinho no mundo. E essas experiências moldaram sua forma de ver a vida, de ver Deus, de ver a si mesmo. E enquanto essa raiz não for arrancada, enquanto ela continuar sendo alimentada, mesmo sem perceber, ela continuará minando sua fé. Porque o que está por trás do medo não é covardia, é trauma. O que está por trás da dúvida não é rebeldia, é ferida. O que está por trás da fuga não é desobediência, é autoproteção. Mas Deus conhece cada camada sua, cada dobra do seu espírito, cada trinco da sua alma, e Ele sabe como entrar. Ele não chega arrombando. Ele chega sutilmente, com amor, com cuidado, com graça, porque só o Criador sabe reconstruir aquilo que foi danificado. Só que para Deus reconstruir, algo precisa ser entregue. E entregar não é fácil. Entregar é abrir mão do controle. É parar de justificar a dor. É parar de esconder a fraqueza. É parar de tentar se mostrar forte quando tudo dentro de você está desmoronando. Entregar é dizer: eu não consigo mais, Deus. Toma, é teu. E quando essa entrega acontece, algo começa a mudar. Não fora. Dentro. É como se um véu caísse dos olhos. Como se as correntes começassem a afrouxar. Como se o ar voltasse a circular. Porque agora o Espírito de Deus tem espaço para agir. Porque agora a luz começou a invadir aquele lugar escuro. Mas há algo importante que você precisa saber. O inimigo vai tentar impedir esse processo. Ele vai usar lembranças, vozes do passado, distrações do presente, para te manter preso ao que Deus já quer libertar. Porque ele sabe que uma vez que você enxergar sua identidade real,
aquela que foi desenhada por Deus, antes da dor, antes da queda, antes do pecado, nada mais poderá te parar. A sua mente será renovada, o seu coração será fortalecido, a sua fé será incendiada. Mas primeiro é preciso resistir, é preciso permanecer no processo, é preciso permitir que Deus vá até o fim nessa cura. E esse processo de cura não acontece de uma vez, ele acontece em etapas, como uma casa antiga sendo reformada. Primeiro vem as demolições, depois a retirada dos entulhos, em seguida o novo alicerce é estabelecido, e então, pouco a pouco, a reconstrução começa. Deus não tem pressa, mas Ele tem propósito, e quando Ele começa uma obra, Ele é fiel para completá-la. Mesmo que no meio do caminho tudo pareça ainda pior, mesmo que ao olhar ao redor tudo ainda esteja em ruínas. Porque no reino de Deus, a bagunça não é o fim, é o meio. É o lugar onde Ele faz nascer vida em meio ao caos, onde Ele pega os pedaços e monta algo totalmente novo, algo que nunca existiu antes. Mas para que isso aconteça de verdade, há uma chave essencial, um princípio que muita gente ignora, mas que é a base de toda a transformação espiritual. Existe uma chave capaz de destrancar todas as prisões que o mundo, as pessoas e até nós mesmos colocamos ao redor da alma. Uma chave tão poderosa que muda atmosferas, reposiciona corações, quebra cadeias invisíveis e abre caminho onde parecia não haver saída. Essa chave não é uma técnica, não é uma fórmula, não é um ritual. Ela é um posicionamento interior, um gesto silencioso que ecoa no céu como um grito de fé. Essa chave se chama rendição. E talvez, nesse exato momento, tudo o que Deus espera de você não é que entenda tudo, nem que tenha todas as respostas, nem que seja forte o suficiente para suportar. Talvez Ele só esteja esperando que você se renda. Rendição não é desistência, não é passividade, não é sinal de fraqueza. Rendição é o ato mais corajoso de quem decide sair do centro e entregar o controle ao autor da história. É quando você olha para o caos e diz: Deus, eu não consigo mais dirigir isso. Assume o volante, conduz, me leva. É nesse ponto que a vida começa a mudar. Porque a maior transformação que pode acontecer não está fora de nós, está dentro. É quando deixamos de tentar resolver tudo com nossas mãos e finalmente entendemos que o lugar mais seguro do mundo é aos pés dele. Rendição é o grito silencioso da alma que cansou de lutar sozinha. É quando você desiste de carregar o peso que nunca foi seu para carregar. É quando você entrega, sem reservas, aquilo que estava tentando controlar. Mas isso dói. Dói porque a gente cresceu ouvindo que precisava ser forte, independente, capaz. Dói porque aprendemos a desconfiar, a não depender de ninguém. Dói porque o orgulho nos convenceu de que entregar é perder. Mas no reino, tudo funciona de forma invertida. Quem entrega, vence. Quem se humilha, é exaltado. Quem perde a própria vida, encontra a verdadeira. E é por isso que a rendição abre portas que nenhuma força humana conseguiria escancarar. Quando você se entrega a Deus, Ele começa a fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer: curar o invisível, restaurar o quebrado, redirecionar o perdido. Só que a rendição não é só emocional, ela é espiritual. Não é só dizer com palavras: Deus, eu te entrego. É viver como alguém que entregou. É quando suas decisões passam a ser guiadas por uma nova consciência. Quando suas reações já não são mais impulsivas, mas filtradas pelo Espírito. Quando você para de tentar provar algo para o mundo e começa a apenas obedecer à voz que te chamou. E é nesse lugar de obediência que o céu se move, porque Deus se revela àqueles que se rendem. Ele não procura os mais talentosos, os mais capacitados ou os mais fortes. Ele procura os que dizem: Senhor,
Eu não sou nada sem ti. Você percebe como essa chave muda tudo? A rendição redefine identidades, porque enquanto estamos tentando nos salvar sozinhos, seguimos escravos da performance, escravos da comparação, escravos da busca por validação. Mas quando nos rendemos, algo em nós é desarmado. A ansiedade perde força, a culpa perde voz. A pressão de ser perfeito é arrancada como uma roupa velha. E o amor de Deus, esse amor que não exige performance, começa a nos cobrir por inteiro. De repente, a gente percebe que não precisa mais fingir, que não precisa provar nada, que ser amado por Deus é o suficiente. E quando isso acontece, uma nova vida começa a emergir. Você já viu uma árvore renascendo após um incêndio? As cinzas ainda cobrem o chão, o ar ainda carrega o cheiro da dor, mas ali, entre os galhos queimados, um broto insiste em nascer. Uma nova folha começa a se abrir. É discreto, é lento, mas é poderoso. Assim é a vida de alguém que se rendeu. Ainda há marcas do que foi queimado, ainda há lembranças do que se perdeu. Mas mesmo assim, a vida insiste em florescer. E é nesse florescer que os planos de Deus começam a se revelar. Porque Ele não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver com propósito, para frutificar onde muitos só enxergam deserto, para ser testemunho vivo de que rendição não é fim, é começo. Mas há algo que precisamos entender. A rendição abre portas, mas é a permanência que sustenta a transformação. Porque não basta se render por um momento de emoção. É preciso permanecer rendido, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a dor persiste, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. A permanência é o que separa os que apenas sentem, dos que realmente vivem pela fé. E é nessa fidelidade silenciosa que Deus se agrada. Não é no barulho dos grandes feitos, mas na constância dos pequenos sim que dizemos todos os dias. É quando você levanta, ora, confia, mesmo sem ver. É quando você continua acreditando, mesmo sem entender. É nesse lugar que milagres se tornam rotina. E talvez seja nesse ponto que a sua vida precise ser realinhada. Porque o que está travando o seu avanço não é falta de fé, nem ausência de dons. Pode ser apenas a falta de permanência. Você começou, mas parou. Se entregou, mas voltou a controlar. Rendeu-se, mas depois tentou resolver do seu jeito. E Deus está te chamando hoje para uma entrega completa, para um sim definitivo, para uma decisão que não volta atrás. Porque o que Ele quer fazer na sua vida exige constância, exige profundidade, exige entrega total. E é justamente nesse momento que algo maior começa a ser ativado dentro de você. Um despertar espiritual que muda não apenas o caminho, mas quem você é enquanto caminha. Só que antes de viver essa ativação, antes de enxergar com clareza o novo nível que Deus quer te levar, existe uma última travessia a ser feita. Há uma linha invisível que separa quem apenas ouve de quem verdadeiramente escuta. Ela não está nos ouvidos, mas no coração. Porque escutar de verdade exige presença, exige entrega, exige um tipo de silêncio interno que só nasce quando a alma decide parar de resistir e começa a absorver. E é aqui que entra o quinto ponto dessa jornada, o despertar espiritual. Um momento que não pode ser fabricado por palavras bonitas, nem induzido por fórmulas emocionais. Ele acontece quando Deus encontra espaço em nós para sussurrar verdades que são capazes de romper as amarras do passado, silenciar as vozes da dúvida e acender uma chama que, uma vez acesa, jamais se apaga. O despertar espiritual é um marco. Não é uma emoção passageira, nem uma experiência sensorial vazia. Ele é como um terremoto silencioso que reorganiza tudo por dentro. Um realinhamento profundo entre quem somos e quem fomos criados para ser.
Quando ele acontece, é como se as escamas da religiosidade caíssem dos olhos. De repente, passamos a enxergar a vida com outra lente. As coisas que antes nos seduziam perdem o brilho. Os medos que nos paralisavam encolhem diante da presença. O sentido da vida deixa de ser uma busca incessante e passa a ser uma resposta viva. E o que era vazio começa a ser preenchido por algo que não se explica, mas se carrega. Esse despertar é como a primeira respiração de alguém que esteve submerso por tempo demais. É um suspiro profundo que não vem dos pulmões, mas da alma. É quando, pela primeira vez, você sente que está realmente acordado. E não importa quantas vezes tenha frequentado cultos, ouvido mensagens ou repetido versículos decorados, porque o despertar não acontece pela repetição, mas pela revelação. É quando o Evangelho deixa de ser teoria e se torna carne dentro de você. Quando Jesus deixa de ser um conceito e passa a ser uma realidade pulsante, viva, íntima, presente, e isso muda tudo. O despertar espiritual não é suave, ele confronta, ele arranca máscaras, ele desestabiliza zonas de conforto, porque Deus não desperta para nos manter do mesmo jeito, ele desperta para nos transformar, e transformação dói, porque há partes em nós que precisam morrer para que a nova vida floresça. Há hábitos que precisam ser desfeitos, crenças que precisam ser quebradas, posturas que precisam ser reconfiguradas. E o Espírito Santo começa a operar como um artesão, trabalhando pacientemente no barro do nosso ser, moldando, pressionando, lapidando. E quanto mais rendidos estivermos, mais profundamente ele age. Mas há um detalhe que precisamos encarar com maturidade. O despertar espiritual não é um destino final. Ele é um ponto de partida. Muitos confundem o toque de Deus com o fim da jornada, quando na verdade é o início. Porque depois de despertar, você não consegue mais voltar a dormir. As distrações do mundo já não satisfazem, as vaidades perdem sentido, e tudo dentro de você clama por mais presença, mais profundidade, mais daquilo que você ainda não sabe nomear, mas sente que existe. É como se, ao despertar, Deus colocasse em seu coração uma saudade do céu, uma memória espiritual da eternidade que começa a queimar dentro de você. Esse fogo, esse anseio, essa busca constante, é sinal de que a semente da eternidade foi ativada, de que o véu foi rasgado e agora você caminha por um novo caminho. Um caminho que nem sempre é fácil, porque o despertar espiritual também traz consigo uma nova consciência. Você começa a perceber dores que antes ignorava. Começa a sentir o peso do que antes achava normal. Começa a enxergar com clareza as batalhas invisíveis que travava sem perceber. E isso, por mais desconfortável que pareça, é um presente. Porque só quem desperta consegue vencer batalhas espirituais. Só quem tem discernimento consegue resistir aos ataques mais sutis. Só quem está acordado consegue guiar outros que ainda estão dormindo. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso hoje. Porque Deus quer te despertar para algo maior, para uma realidade mais profunda, para uma intimidade mais intensa. Ele quer te tirar da superficialidade, te arrancar do automático, te libertar da mesmice espiritual. Porque há um chamado sobre a sua vida que só poderá ser ativado quando você estiver desperto. Um propósito que não pode ser vivido por quem ainda está anestesiado pelo ruído do mundo. Há vozes que você precisa começar a ignorar. Há ruídos que precisam ser silenciados. Há direções que você só vai conseguir enxergar quando o seu espírito estiver realmente atento. Mas o despertar, por mais poderoso que seja, ainda é uma semente. E toda semente precisa de ambiente fértil para crescer. Precisa de água, de luz, de constância. E é justamente nesse ponto da jornada que muitos param. Porque o mundo tenta nos distrair.
O tempo tenta nos cansar, as circunstâncias tentam nos fazer desacreditar. E é por isso que, após o despertar, o passo seguinte é tão essencial quanto: agora que você já passou pelo despertar, é como se uma nova visão tivesse sido colocada sobre os seus olhos. De repente, tudo parece mais claro, mas ao mesmo tempo, as dificuldades começam a se apresentar de uma forma mais intensa. Você sente que está sendo chamado a algo maior, a algo mais profundo, mas as perguntas começam a surgir. Como continuar? O que fazer com esse fogo novo que acendeu dentro de você? Como viver uma vida que se alinhe com a intensidade do chamado que você sente? E mais importante, o que significa de fato viver de acordo com o propósito que Deus tem para você? E é exatamente aqui, nesse ponto crucial, que a diferença entre um despertar momentâneo e uma verdadeira transformação começa a ser feita. A primeira reação que muitos têm ao despertar é a sensação de que precisam fazer algo grandioso, algo visível, algo impactante aos olhos do mundo. A mente humana, muitas vezes, tenta medir o propósito e a mudança de acordo com padrões externos. Mas o caminho que Deus nos chama para seguir raramente é esse. O maior erro que podemos cometer após experimentar o despertar espiritual é correr atrás de visibilidade, reconhecimento ou aprovação, como se a prova de nossa transformação fosse visível ao mundo. O chamado de Deus é muitas vezes silencioso, sutil e interior. Ele começa no mais profundo do nosso ser e, em vez de nos empurrar para a exibição externa, nos convida a uma mudança interna, uma mudança no comportamento, nos pensamentos, nas escolhas diárias. E é aí que entra o conceito de viver com propósito. Não um propósito que está amarrado ao que fazemos ou mostramos para os outros, mas um propósito que nasce da nossa identidade em Cristo. Um propósito que muitas vezes não será reconhecido ou celebrado pelos olhos humanos, mas que no reino de Deus tem um valor eterno. Como viver com esse propósito? A resposta está na rendição constante, no abandono do controle e na disposição de seguir o que ele revela a cada passo. Viver com propósito não significa ter todas as respostas ou entender completamente o caminho. Significa, antes de tudo, confiar. Confiar no que Deus tem para você, no que Ele está moldando em você e nas oportunidades que Ele vai colocar diante de você, conforme você se dispõe a caminhar. Esse propósito é muitas vezes revelado no processo, não no destino. Pode ser que você ainda não tenha uma visão clara de tudo o que Deus quer de você, mas saiba que Ele nunca vai te pedir para avançar sem iluminar o caminho diante de você. O propósito se revela em cada momento de obediência, em cada ato de fé, em cada pequena decisão que você toma, baseado no desejo de agradar a Deus e não aos homens. Porque viver com propósito não significa buscar grandes feitos, mas ser fiel nas pequenas coisas. É no dia a dia, nas interações que você tem com as pessoas ao seu redor, nas escolhas simples que você faz, que seu propósito vai tomando forma. Ele é como uma planta que cresce de forma lenta e silenciosa, até que você percebe que está florindo. E aqui vem o segundo grande desafio, a paciência, porque viver com propósito, de forma verdadeira e autêntica, exige tempo. É fácil querer correr para chegar logo ao que achamos ser o final, mas o que Deus deseja para você é um processo de transformação contínua. Viver com propósito não é sobre alcançar algo rapidamente. É sobre ser alguém transformado e moldado para refletir mais de Cristo todos os dias. Por isso, o que importa não é a velocidade com que você chega, mas a consistência com que você caminha. A vida cristã é marcada por essa constância. E é aí, na constância, onde você vai descobrir a verdadeira profundidade do propósito de Deus para você. Ele não exige que você seja perfeito desde o início, mas Ele deseja que você continue fiel ao processo de transformação, sempre em busca de se tornar mais parecido com Ele.
O chamado para viver com propósito não está ligado ao que você faz, mas a quem você se torna. Ele é sobre refletir a imagem de Cristo em cada aspecto da sua vida, e isso vai acontecer de forma imperceptível ao mundo, mas claramente aos olhos de Deus. Pode ser que você ainda não compreenda o que tudo isso significa, mas há algo de profundamente poderoso em saber que a vida com propósito não se resume a alcançar um status ou atingir um objetivo de curto prazo. Em vez disso, o propósito de Deus para você é mais sobre o que você faz enquanto aguarda, enquanto vive, enquanto segue as pequenas orientações que Ele coloca em seu coração a cada dia. Cada ato de bondade, cada momento de paciência, cada palavra de consolo, cada escolha de fidelidade, cada passo dado em confiança, tudo isso se soma àquilo que Deus está criando em você. Muitos se perdem nesse processo porque não entendem a profundidade do que significa viver com propósito. Eles buscam em grandes feitos o que Deus deseja realizar em um processo interno de crescimento, amadurecimento e formação de caráter. Viver com propósito não é sobre conquistar o mundo, mas sobre permitir que Deus conquiste o seu coração. Que Ele molda suas vontades, seus desejos, suas intenções, e ao fazer isso, Ele também molda os passos que você dará. Ele não precisa que você tenha tudo pronto, mas que você esteja disposto a caminhar com Ele. Porque à medida que você caminha, as portas se abrem, as oportunidades surgem, e você começa a enxergar que Deus tem um plano para cada dia de sua vida. Mas aqui há algo muito importante a ser entendido. Enquanto você está se entregando a esse processo, Deus também está em um processo de preparação. Ele sabe exatamente quando você estará pronto para receber o que Ele preparou para você. Ele nunca vai te pressionar para estar pronto antes do tempo. No entanto, Ele também não vai te deixar no mesmo lugar. Ele vai te puxar, vai te conduzir e vai te moldar, até que, em algum momento, você se perceba mais forte, mais maduro e mais capaz do que jamais imaginou. É nesse ponto que seu propósito começa a se alinhar com a grande obra que Ele deseja realizar através de você. Mas o que vem depois dessa preparação? Como você vai viver isso tudo? Como você vai ser capaz de se manter fiel a esse chamado? Isso é o que veremos no próximo passo. Chegamos ao ponto mais crucial de nossa jornada. O que fazer quando todas as peças começam a se encaixar? O que acontece quando a visão começa a se tornar mais clara, mas ainda há uma certa hesitação em seguir em frente? É o momento em que muitos se perguntam: será que realmente posso viver isso? Será que realmente sou capaz de caminhar no propósito que Deus desenhou para mim? A resposta está em compreender que, embora a caminhada seja desafiadora, a força que você precisa já foi dada a você. O próprio Deus, em sua infinita sabedoria, já preparou o caminho para que você caminhe, e o seu Espírito Santo é a força constante que o guia. A conclusão desta oração é mais do que um fim de palavras, é um convite para que você viva a verdade que foi revelada. Deus não se limita aos momentos de revelação ou às palavras que foram ditas. Ele se manifesta na ação, na entrega e na confiança de que, mesmo quando os passos são pequenos, Ele está com você. Você não precisa de uma visão clara de todo o caminho. O que você precisa é dar o próximo passo com fé. E este é o segredo. Caminhar no propósito de Deus não exige que você tenha todas as respostas, mas que você tenha uma disposição inabalável de confiar nele, mesmo quando não consegue ver o fim da estrada. Deus não chamou você para uma vida de mediocridade, nem para viver conforme as expectativas do mundo. Ele te chamou para ser alguém transformado, alguém que carrega dentro de si a chama de uma missão eterna. Isso é o que significa viver com propósito.
Viver com propósito é fazer com que sua vida reflita, em cada momento, a imagem do Criador. Não importa se o mundo te reconhece ou te valida, o que importa é que, diante de Deus, você está cumprindo o papel para o qual foi destinado. E no final, é isso que tem valor eterno. Mas para viver de acordo com esse propósito, você precisa aprender a concluir a oração da sua vida diária. Você precisa encerrar cada dia sabendo que o caminho está sendo percorrido, que cada ato de fé, por menor que seja, tem peso eterno. Cada passo que você dá em obediência, mesmo quando parece insignificante, é um passo em direção à vitória. E Deus não mede o sucesso pela grandiosidade das suas ações, mas pela sinceridade com que você vive a verdade em seu coração. Ele vê o seu esforço, vê sua coragem em continuar, e Ele honra cada um desses passos. Agora, enquanto você reflete sobre tudo o que foi dito, imagine-se caminhando para um futuro onde suas ações e suas escolhas estão plenamente alinhadas com o propósito divino. Imagine que, ao olhar para trás, você verá uma vida cheia de momentos de entrega, de desafios superados, de confiança inabalável, de crescimento e transformação. E ao olhar para frente, você verá um horizonte vasto, cheio de novas oportunidades, novas aventuras e novos desafios que, com Deus ao seu lado, serão superados com coragem e fé. O que vem depois disso tudo não é um fim, mas o começo. O propósito de Deus para você vai se desdobrar ao longo da vida. Não haverá um único momento que defina sua missão, mas uma série de escolhas e decisões que juntas construirão a vida que Ele planejou para você. Então, à medida que você conclui esta oração, saiba que Deus já preparou as obras para que você caminhe nelas. Ele já te deu a direção, Ele já te deu os recursos, Ele já te deu o seu espírito para te capacitar a viver a vida que Ele sonhou para você, uma vida de propósito, transformação e intimidade com Ele. E agora, com esse entendimento, cabe a você dar o próximo passo. Não importa qual seja o passo ou a direção, o que importa é que você se renda ao que Ele quer fazer em sua vida. Não deixe que o medo, a dúvida ou a procrastinação roubem sua confiança no chamado divino. Deus te escolheu para este momento. Ele escolheu você para ouvir essa palavra. E Ele te escolhe, dia após dia, para viver em plenitude, para cumprir a missão que Ele desenhou para você. Deus nunca vai te deixar sozinho. E agora, mais do que nunca, é a hora de dar o seu sim de fé. O momento de viver em pleno propósito é agora. A oração que você começou a fazer lá atrás não terminou aqui, ela apenas começou. O poder de Deus que foi liberado ao longo desta oração continua a trabalhar em você e por você. E a cada dia que passa, você vai perceber que está mais próximo do que Deus tem para a sua vida. Mais fortalecido, mais capacitado e mais alinhado com o seu propósito. E enquanto você segue em frente, lembre-se de que, em todas as situações, Ele estará contigo. Na alegria, na luta, nas vitórias e nas dificuldades, Deus não vai te abandonar. Ele vai caminhar ao seu lado como um guia fiel. E você nunca estará sozinho. Agora, se você tem o desejo no coração de dar esse próximo passo, de abraçar o propósito de Deus para a sua vida, comece hoje. Comece agora. A transformação que você busca começa com uma decisão. Decida confiar. Decida caminhar. Decida viver a vida para a qual Deus te chamou. E com Ele, nada será impossível. Deus tem algo para você hoje. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Ele quer falar ao seu coração. A vida pode ser difícil, os dias podem ser incertos, mas uma coisa nunca muda: o amor de Deus por você. Ele te sustenta, te guarda e te conduz, mesmo quando você não percebe. Então, antes de seguir com seu dia, tire este momento para se conectar com Ele. Ore,
Creia, agradeça. Deus tem ouvido suas orações e Ele está agindo, mesmo no silêncio. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos nos aproximar ainda mais de Deus.